Graça e paz a todos. Hoje está um friozinho. Aí parece que está todo mundo aí meio que cochilando. Não vou deixar ninguém cochilar, não. Na presença de Deus, ninguém cochila, não. Graça e paz. Coisa boa. Para eu não ficar no frio só, todo mundo para próximo de mim aí. Valeu, meu irmão. Esse está premiado. E é a segunda vez que ele. Eu estou bem longe, não tem nada a ver comigo dessa vez, viu? E eu descobri agora, é filho de Júlia. Eu descobri agora que Júlia é do time. Pronto. Deu certinho. Bom, a gente está junto aqui para vivenciar o culto de campanha da vitória, um tempo de dedicação, de aprofundar mais ainda a busca pela intimidade na presença do Senhor, um tempo de nos colocarmos diante de Deus, colocar diante dele nossas lutas, nossas adversidades, nossos desejos, nossos sonhos, colocar nossas causas diante daquele que é o único que pode fazer o impossível muitas vezes da nossa vida acontecer. Porque Deus é o Deus que pode todas as coisas e nós, glória a Deus, nos rendemos a esse Deus maravilhoso. Não pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é, o nosso Pai. E por Ele ser o nosso Pai, Ele, misericordioso que é, nos agracia com muitas bênçãos. Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos vivenciar, eu quero ler com vocês, abra sua Bíblia aí. Eu tenho instigado todos para voltarem o hábito, né, de caminhar com a espada, com a palavra do Senhor, a Bíblia física. Então, abra suas Bíblias aí em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, a gente vai ler os primeiros versos, 1 a 6. Hebreus 6. Hebreus 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-se à desonra pública. Essas são as palavras do Senhor e nós damos graças a Deus. Nós vamos passear aqui no autor de Hebreus, aqui no livro de Hebreus, com ela, acompanhe conosco. Esse texto nos chama a sairmos da superfície, a partirmos para uma profundidade com Deus, uma profundidade espiritual, deixarmos de ser crianças na fé e partirmos para o crescimento na palavra do Senhor, porque só a maturidade é que nos trará uma sustentabilidade, para que a gente possa sim vencer, enfrentar as dificuldades, as instabilidades da nossa vida que enfrentamos diariamente. Por isso, nosso tema hoje é estabilidade para dias de instabilidade. Os dias são maus, já disse a palavra do Senhor. Então, durante a nossa caminhada aqui na terra, vamos ter tribulação, vamos ter adversidade, vamos sim enfrentar dias difíceis. E para que a gente possa ficar estável em dias que a gente pode estar sendo abalado, nós vamos ver que precisamos sim da presença da palavra do Senhor. Lá em Apocalipse 2:4,
nós vemos contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Essa é uma advertência para todos nós, Cuidado para não se afastar de Deus. Cuidado para não perder a essência do primeiro amor. Muitas vezes, as instabilidades na vida que enfrentamos é por conta de nós nos afastarmos de Deus. Deus, ele não se afasta de nós, mas nós teimamos muitas vezes em nos afastar dele. E assim nós vamos perdendo aquela chama do primeiro amor. Que hoje você possa se reencontrar com o Pai, o único que pode, de fato, te trazer de volta para a vivência do primeiro amor, o único que pode trazer a estabilidade de volta para a sua vida. Eu quero orar com você por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo que Tu preparasse para nós, Senhor. Nós viemos aqui para Te louvar, para Te adorar, para vivenciar a comunhão, mas nós somos agraciados pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que nos ensina, que nos instrui, que nos direciona, mas a Tua palavra também que nos confronta para sairmos do comodismo e de fato vivenciarmos a plenitude que Tu tem para todos nós. Então vem, Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações, para que de fato nós possamos galgar e crescer espiritualmente em Tua presença. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente não pode viver em uma gangorra. A gente precisa parar de, ora está por cima, ora está por baixo, ora está naquele marasmo. É uma gangorra que muitas vezes a gente caminha e a gente precisa parar para poder ter uma vida equilibrada. Só assim nós podemos estar estáveis quando nós estivermos equilibrados no Senhor. Para isso, Paulo nos adverte sobre o cuidado que devemos ter. Ele escrevendo aos Efésios, ele está dizendo a mim e a você hoje. Ele disse: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Paulo está dizendo: para de ser menino, para de ser criança. Se você vê, quando a gente observa os pequenininhos, os babies que nós temos aqui, você pode ir: pastor, mas eu não sei muito assim. Como assim? Porque eu não tenho ainda criança, ou faz muito tempo que eu já tive, né? O nosso 28 anos vai fazer agora. Mas eu me lembro que quando o Júnior era pequeno, eu ia para o braço de várias pessoas. Mas eu não quero nem trazer a memória, porque vocês não estavam lá, não vivenciaram o Júnior pequeno. Mas vocês aqui, em nossa comunhão, vocês vivenciam cada baby que aqui chega aos domingos ou às quartas-feiras, que nós, a hora está no braço de um, hora vai para o braço de outro, hora é jogado para cá, hora é jogado para lá, não no sentido maldoso de jogado, mas no sentido até de brincar, de um fica um pouquinho, de outro pega um pouquinho, a multidão de testes, quando chega aqui as meninas, aí chega um monte, um pega, outro pega, então Paulo, ele pega essa vamos dizer assim, esse momento simples de criança, que ela vai para um lado, vai para outro, jogado para lá e jogado para cá, muitas vezes, sem ela querer, no contexto de cada um faz, e ela não tem como contestar aquilo, e nos traz de forma espiritual. Muitas vezes a gente é assim, a gente é jogado para lá e para cá. A gente passa por vários lugares, por várias pessoas, por várias ocasiões, por sermos crianças, no não entendimento ou não vivência da doutrina da palavra de Deus. A verdade é que nós estamos vivenciando tempos difíceis, tempos confusos. Quer ver alguns exemplos? Famílias onde vive uma grande realidade de conflitos,
onde homens que não vivem o evangelho, mas pregam o evangelho, você precisa ser submissa para menosprezar e pisar nas mulheres, onde conflitos são gerados dentro do ambiente familiar, onde divórcios cada dia mais crescem. Hoje eu estava vendo uma reportagem que estavam trazendo ali, eu não me ative aos detalhes, só estava escutando de longe, mas era mais ou menos assim, estava trazendo uma pesquisa que foi feita, onde as famílias com crianças estão perdendo para as famílias que não têm criança. Como assim? O intuito de Deus criar e juntar o homem e a mulher no casamento era para que eles vão e frutifiquem, para glorificar a Deus através da família. Mas as famílias estão vivenciando tempos conturbados. A fé que está se tornando relativa, ecumênica e panteísta. A sexualidade que cada vez mais está inclusiva, diversificada e de forma liberal. A política que está radicalmente, ou você é de direita, ou você é de esquerda, e aí as pessoas não se entendem, não se respeitam, se engalfiam. Uma globalização, uma corrupção tremenda. A igreja que traz, de um lado, conservadores sem expressão, do outro, populares sem conteúdo. Os pregadores. Tem muitos que são totalmente radicais, ou outros que são até populares, mas totalmente rasos. Na cultura, misericórdia, celebração do profano, do vergonhoso, daquilo que ataca os valores e os princípios eternos. A verdade é que estamos vivenciando tempos difíceis, meus irmãos. Mas existe uma verdade, é que o tempo, ele passa. Tudo mudou, tudo vai mudando, tudo continuará mudando. Mas a única coisa que não muda é a palavra do Senhor. Essa é imutável, essa jamais mudará. A dinâmica do Espírito jamais mudará. Aleluia por isso. Por isso é que a palavra do Senhor, ela é a nossa referência, ela é a nossa âncora, ela é a nossa bússola e nós precisamos dela para vivermos de uma forma estável. Então, para não ficarmos sendo levados de um lado para o outro, vivendo uma instabilidade por falta de sustentação, eu quero ver com vocês alguns princípios que nos ajudarão com relação a permanecermos estáveis, principalmente em tempos de instabilidade no qual passamos todos nós. Acompanhe comigo aqui. Para que a sua fé permaneça estável em dias de instabilidade, a primeira coisa que precisa fazer, solidifique a sua maturidade. Eu preciso solidificar a minha maturidade. Observe o que o texto aqui nos traz. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Ele está dizendo, olha, deixe o básico, aprender o básico, que massa, não te acomoda, você precisa caminhar, você precisa avançar para poder crescer em maturidade. Existe um mimimi na fé. Muita gente que começa a dizer, mas isso, não, mas por que isso? Não, mas por que isso? Assim como também existe muita gente que só quer viver tomando leitinho. Acostumou-se a viver no colo e só quer ali estar tomando o gagal da vida. E se você rouba a mamadeira do leitinho, aí vem o berreiro e vem o choro, como um bebê, porque não quer sair da sua conformidade. Continua ali. E quer viver ali, e não quer ser exortado, não quer crescer, não quer maturidade na vida. Para essas duas coisas, será necessário deixar o conhecimento básico da fé. Eu conheço o básico, é importante conhecer o básico, mas depois que conheço, eu preciso avançar. Então eu preciso deixar o conhecimento básico da fé e avançar em busca da maturidade espiritual.
Observe o que Paulo diz à igreja de Corinto em sua primeira carta. Ele diz: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a criança em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. É incrível como muitas vezes a gente precisa estar moldando o modo de falar, porque as pessoas não estão preparadas para serem exortadas. As pessoas só querem vivenciar o leitinho. Quando você chega com exortação para o crescimento da pessoa, elas não querem, ficam bicudas, ficam com raiva. Acha que você está ali ridicularizando. E por isso perdem. Paulo só pôde falar coisas básicas, porque a igreja ainda não estava preparada para escutar tudo o que ele tinha. Não era o ideal, não era o que ele queria, mas eles não estavam prontos para ir à profundidade. E por que isso? Por falta de maturidade espiritual. Precisamos crescer, meus irmãos. Precisamos crescer. Nós entramos na fé, nós nos convertemos, começamos a galgar o leitinho ali, o básico, vamos aprendendo, é que nem uma criança, ela começa a engatear, mas ela, daqui a pouco ela precisa se erguer e dar os primeiros passos. Claro que ela vai cair, claro que ela vai esmorecer, mas logo logo ela está caminhando, logo logo ela está correndo, logo logo ela vai avançando, ela vai crescendo. É assim que precisamos ser na fé. É assim que nós precisamos ser para crescer na plenitude do Senhor. Os dois pilares para o crescimento e maturidade, eles são a escritura da palavra, a sua leitura e o seu estudo. Eu não compreendo como é que a pessoa não consegue ler a palavra de Deus. Como eu vou ser cristão se eu preciso da palavra que me alimenta, que me traz a maturidade, que me faz avançar? É a sua leitura, é a meditação, é o estudo, é a presença do Senhor que me instrui, que vai me trazer o alimento sólido para que eu possa crescer. As escrituras, elas nos revestem e nos traz sustentabilidade para que nós possamos enfrentar os dias difíceis. E Paulo disse: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, a minha vida está um caos, aí pense numa tribulação. Pois é, mas se você ler a palavra do Senhor, você vai se lembrar que Jesus disse: olha, no mundo, aonde é que você está? No mundo. Ele disse: você terá aflições, mas ele complementa: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se você estiver comigo, você vencerá. Então a palavra, ela me alimenta, ela me fortalece para eu enfrentar as lutas. Está difícil, mas se Jesus disse que eu vou vencer e Ele está comigo, eu vou vencer. É só um tempo, é uma passagem, eu vou aprender, mas Ele vai me tirar, Ele vai me ajudar e eu vou avançar. Portanto, solidifique a sua maturidade na palavra de Deus. Continuando, para que a sua fé permaneça estável em dias de instabilidade, celebre a sua fé e mudança de vida. Eu preciso celebrar a minha fé e a mudança de fato de vida. O texto continua: e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Eu não posso voltar àquilo que eu vivia antes. Eu preciso celebrar uma nova vida, mudança de vida. Eu celebro a fé, é um novo momento. Meus irmãos, não tem vida nova sem morrer para a velha natureza. Eu morri para a velha natureza, eu não guardei ela no quarto das coisas velhas de casa, não.
Eu joguei fora no mar do esquecimento, eu entreguei aos pés da cruz de Cristo quando eu me converti. Então ela não existe mais, ela não vai voltar porque já foi. Não existe crescimento saudável com outras doutrinas. A Bíblia, ela é a Bíblia apostólica, é a única que pode nos proporcionar isso. Através de quê? Através do arrependimento verdadeiro. Eu preciso me arrepender verdadeiramente, e não é da boca para fora, é de fato me arrepender diante de Deus e a minha vida mostrar que de fato eu me arrependi. É da morte do velho homem, aquilo ficou para trás e agora de fato eis que tudo é novo. Então morreu aquilo que eu vivi, eu não sou o meu passado, eu não sou o meu pecado, eu não vivo mais aquilo que eu vivia, os caminhos que eu andava, tudo fica para trás. É através da fé em Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que nos fortalecemos. Jesus, Paulo, Pedro, todos eles pregaram sobre isso de uma forma muito clara. E lá em Atos, no seu capítulo 2, nos versos 37 a 38, nós vamos ver lá que, irmãos, que faremos? E Pedro responde: arrependam-se, cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Arrependimento verdadeiro, entrega a Jesus e ser preenchido pelo Espírito Santo para uma nova vida. Sem o real arrependimento e a verdadeira espiritualidade, não existe fortalecimento, meus irmãos. Não existe uma vida estável. Ou você de fato entregou a vida a Jesus e tem uma nova vida, caminhando nos caminhos dele, nos princípios dele, para que você possa ter sustentação, ou você não vai ter. Paulo, ele escreve aos Romanos e ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois do grego. Olha, só as verdades das Escrituras é que nos levam a Cristo, e somente Cristo é que nos traz salvação. Não tem salvação em nenhum outro lugar, só em Jesus. E Paulo continua falando isso quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo: por essa causa eu também sofro, mas eu não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Paulo, ele sabia bem, confiava bem quem era Jesus. Ele cria, se entregou e caminhou pregando o Evangelho e plantando igrejas onde ele passava. Paulo não se envergonhou do Evangelho, pelo contrário, entregou a sua vida por ele. Nós estamos entregando a nossa vida pelo Evangelho de Jesus. Paulo, ele nos fortalece para essa certeza de confiarmos que em Jesus nós teremos sim uma vida estável. Ele é fiel. Ele nos conduz pelo Espírito Santo para que todos nós possamos vencer as nossas lutas. Ele e somente Ele. Mas também para que a sua fé ela permaneça estável em dias de instabilidade, reafirme os pilares da sua fé. Reafirme os pilares da sua fé. Nós precisamos estar reafirmando até para nos fortalecermos a nós mesmos. A nossa fé, ela precisa ser firmada aqui, olha, na palavra de Deus. É Ele que nos traz o fundamento. Olha, o texto de Hebreus nos diz da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Ele nos fala que a nossa base de fé do cristianismo, os batismos, nós precisamos, o batismo que nos traz a salvação, o batismo que nos é inserido no corpo de Cristo.
A imposição de mão dos apóstolos que vem passando de geração em geração, oração pela ressurreição de mortos, o juiz eterno, os dons de governo. Paulo escrevendo os Efésios, ele disse, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus, ele sai distribuindo os dons de governo para que todos possam se encontrar no Senhor e vivenciar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós precisamos viver a nossa fé, não só falar, precisamos praticar no nosso dia a dia, todos os dias. Quando nós saímos aqui, depois do culto, nós não nos despedimos, não, nós somos enviados. Vamos na paz de Cristo, nós somos enviados a levar o Evangelho para todas as pessoas. Por fim, para que sua fé permaneça estável em dia de instabilidade. Em quarto lugar, viva a plenitude da nova vida. Nós precisamos viver a plenitude da nova vida que Cristo nos traz. Com Cristo morremos, com Cristo ressuscitamos e precisamos viver a plenitude que Ele tem para nós nessa nova vida. Precisamos viver de maneira digna, de maneira honrosa. Precisamos viver de maneira como de fato nós somos filhos amados do Senhor. Nós somos filhos do Senhor, nós somos templos do Espírito Santo. Você já parou para ver que você carrega o selo de filho amado do Senhor? Que você carrega dentro de você a presença do Santo Espírito do Senhor? O texto em Hebreus, ele continua. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Nós não podemos perder a salvação, mas não podemos viver no pecado. É incrível como as pessoas querem viver errando, querem viver pecando. As pessoas são muito fáceis de apontar o dedo para o erro dos outros, mas são muito difíceis de parar na frente do espelho e se olhar para se autoanalisarem. Tem gente que se acomoda, que quer levar a sua vida como antes de se converter. Para essas pessoas, uma pergunta se faz: houve mesmo conversão de fato? Houve mesmo conversão de fato? Meus irmãos, eu sempre costumo dizer, não brinque de ser crente, porque Satanás, ele não está brincando de ser diabo. Ele está o tempo todo querendo lhe derrubar. E se você não estiver forte, você vai cair. Observe o texto em Lucas. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, ele perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Jesus, ele estava lá, de repente vê uns amigos, desce ali pelo telhado, um homem deficiente e bota perante o Senhor. E o Senhor vai lá e olha para ele e disse: vá, filho, que tamanha fé é sua e de seus amigos. Então vá que vocês estão perdoados. Os fariseus, cara, quem é você para estar aí perdoando? Quem lhe deu autoridade? E aí Jesus disse: e o que é mais fácil dizer, estão perdoados ou levante e ande? Então, para que vocês saibam que eu sou filho de Deus, levante, meu filho, venha, pega a sua maca e ande. Jesus sabia o que aqueles fariseus estavam maquinando, o que eles estavam pensando. Sabe por quê? Porque eles estavam presos da fortaleza da mente. A mente escraviza. A mente escraviza. Ela nos escraviza por inveja, ela nos escraviza por vingança, ela nos escraviza por mágoa, ela nos escraviza quando estamos cheios de ressentimento. Precisamos tomar cuidado com a armadilha da mente. Muito cuidado com a mente.
Tem muita gente que não consegue deixar pecados escravizadores porque as suas mentes, elas estão presas pelo diabo ao seu pecado do passado. Por isso que é tão importante entendermos que o nosso passado morreu quando entregamos a nossa vida a Jesus. Porque se você não tiver essa certeza, se você não alimentar isso na sua mente, você vai ficar prisioneiro da sua mente, refém do seu passado. Meus irmãos, seja livre, seja rico, mas rico na abundância da presença do Senhor. Pelo poder do puro Evangelho de Cristo, receba as boas novas para a sua alma hoje. O seu passado não é o seu destino, não é o seu destino, porque está escrito: deixem-se encher pelo Espírito, deixem-se encher pelo Espírito, não se encham de vinhos, mas se encham do Espírito Santo de Deus. Ou seja, seja revestido pela presença de Deus. Não seja distraído por outras coisas que não vão construir, que não vão te trazer estabilidade na vida. A esperança na palavra e a esperança no Espírito, eles nos levará a uma vida firme e segura. Sabe, como um navio que fortemente fica ancorado. Olha esse texto. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior. Que sejamos refugiados nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Ou seja, que nós nos entregamos e vivenciamos a presença do Senhor para que nós tenhamos essa esperança carregada na fidelidade de Deus, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E por isso nós trazemos a âncora, nós paramos, nós ficamos em obediência e com esperança, acalmando a nossa alma, porque nós sabemos que nosso Deus é fiel e ali, na presença dele, é que nós temos segurança. Deus não mente, meus irmãos. Deus não mente. A aliança dele não pode ser quebrada. É um estatuto perpétuo. Isso são duas promessas que a palavra de Deus nos traz e que nos traz segurança. Deus não mente e a aliança dele não se quebra. Permanece conosco para sempre. Que você seja sábio na hora de você usar a vela e na hora de você usar a âncora para conduzir o seu navio. Ou seja, essa sabedoria é para a hora da vela, é para quando você entender que você precisa acelerar. Ou para que Deus traga sabedoria para a hora que você precisa ancorar, parar e esperar. Isso seja nas decisões da sua vida, da sua família, do seu ministério. Em dias de tempestades, cuide-se para não afundar. Esteja firmado e alicerçado em Jesus Cristo, porque nele você terá a estabilidade certa para não afundar, mas para permanecer e seguir adiante conforme ele preparou para a sua vida. Amém? Vamos orar. Passe suas cabeças. Eita, Senhor, obrigado pela Tua presença, Pai, nesse lugar, pela Tua presença na nossa vida, Senhor. É a Tua presença que nos assegura, Senhor. É a Tua presença que nos fortalece. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é poderosa, que nos confronta sim, mas para que possamos
mudarmos, Senhor, e seguir adiante alinhados com a Tua vontade, para que deixemos de sermos criança e avancemos para a maturidade plena da Tua presença, vivenciar tudo aquilo que Tu tens preparado para a nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a sairmos da inércia, a vencermos os desafios, a não mais sermos balançados por toda e qualquer ventania, Senhor, mas a permanecermos firmes e avançando para o alvo, e cada dia ser mais parecido contigo, Jesus. Por isso, nós queremos, Senhor, mais a Tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus, vem fluindo nesse lugar. Nós queremos desfrutar de Ti, Senhor. Sonda cada coração, molda, Senhor, cura, liberta, fortalece-nos. Vem, Espírito Santo de Deus, não há nada igual à Tua presença. Então vem, faz o Teu mover e o Teu agir em nossas vidas, em nome de Jesus.